Olá, seja bem-vindo à nossa série Eventos Finais da Profecia da Bíblia. Nesta série, durante estas 2 semanas, nós estaremos tratando de 13 grandes lições. Essas lições que vão nos acompanhar e você é nosso convidado para acompanhar todas elas até o fim. Estamos na série Eventos Finais da Profecia da Bíblia. E nós vamos ter a nossa primeira lição que falará da predição do destino do mundo. Nós vamos saber, afinal de contas, o que é que o mundo aguarda. A segunda lição falará exatamente do tempo que está se esgotando. E aí nós vamos sincronizar, de acordo com o horário bíblico, sabermos onde é que estamos no horário de Deus. Olha, a terceira lição falará da segunda vinda de Jesus. A quarta lição falará de como se preparar para a volta de Jesus. E na quinta lição nós vamos falar sobre qual é a estratégia de Satanás. Na sexta lição falaremos do mandamento perdido e na sétima lição vamos tratar exatamente do anticristo, um tema um pouco longo, por isso vamos ter anticristo parte 1 e depois na oitava lição vamos ter anticristo parte 2. Na nona lição nós falaremos da marca da besta e na 10ª lição vamos falar do rio da vida. Na 11ª lição teremos o nosso tópico espíritos, demônios e os mortos. E na 12ª lição vamos falar do grande dia do juízo. E por último, na 13ª lição, nós falaremos de qual é a igreja verdadeira. Você precisa acompanhar todos estes tópicos até o fim. E como eu havia já prometido, vamos começar com o nosso tópico de hoje, predito o destino do mundo. Ou seja, predição de impérios mundiais. A Bíblia nos fala acerca dos governos que iriam ocupar o trono aqui neste planeta Terra. Existe uma grande preocupação por parte de muitas pessoas, procurando saber, afinal de contas, como é que o mundo terminará. Alguns acreditam que terminará por meio de um colapso financeiro, outros acreditam que o mundo vai terminar por causa da poluição do meio ambiente, ainda outros acreditam que por causa da explosão da população, então isso fará com que haja falta de alimentos, o que vai ocasionar uma fome que proporcionará a morte de toda a humanidade. Ainda outras pessoas acreditam que um asteroide vai perder o seu percurso normal e virá se chocar com o nosso planeta Terra e exterminar a vida toda no planeta. Ainda outros acreditam que os governos políticos irromperão com uma grande guerra nuclear que acabará com toda a vida no planeta Terra. Mas nós não precisamos apalpar. A Bíblia nos dá as bases, as diretrizes sobre como é que este mundo terminará. E no livro de Amós, capítulo 3, verso 7, nós lemos: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar aos seus servos, os profetas. Então, graças a Deus, nós temos a profecia bíblica que nos ajudará a situar os eventos e também nos dará o panorama todo daquilo que o futuro aguarda. Olha, o tema de hoje trata exatamente de um sonho tido por um rei há muitos anos atrás. O rei Nabucodonosor, o rei que reinava em Babilônia há quase 2.600 anos atrás. Ele dormiu uma vez e a Bíblia diz no capítulo 2 de Daniel 1, diz que Nabucodonosor teve uns sonhos e o seu espírito se perturbou. Por que se perturbou o espírito de Nabucodonosor? Ele já não se recordava do sonho. Ele estava tão preocupado em querer saber o que ele havia sonhado. Depois de tentar todos os meios, chamar aquelas pessoas confiadas que se diziam que conseguem desvendar os sonhos e dar a interpretação, mas sem ter nenhum sucesso, então eles chamaram a Daniel por fim. E quando Daniel chega, ele diz: o segredo que o rei requer, nem os sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. Olha, este sonho que Nabucodonosor teve é um sonho no qual Deus apareceu a ele para poder lhe dar a conhecer sobre os eventos finais deste mundo e o próprio destino deste mundo. E ele começa a contar o sonho. Ele diz que tu, ó rei, estavas vendo e eis aqui uma grande estátua. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e braços de prata e o ventre e coxas de cobre. E ele continua, diz, as pernas eram de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem mão
a qual feriu a estátua e a esmiuçou. E ele continua, diz, então juntamente foi esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro. E a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho que o rei Nabucodonosor teve. E depois de Nabucodonosor recordar do sonho, depois de o Daniel lhe fazer recordar, ele se preocupou agora em querer saber o que aquele sonho significava. E Daniel começa a dar o significado do sonho. Diz que tu, ó rei, és a cabeça de ouro. Ou seja, aquele sonho estava demonstrando uma sucessão de reis e seus governos. E o reino da Babilônia, representado por Nabucodonosor, naquela estátua, era representada pela cabeça de ouro. E, na verdade, nós conseguimos ver Babilônia, no seu tempo, reinou de 605 a 539 a.C. E depois o seu império foi derrotado por um outro império. Assim como diz Daniel 2,39, depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Nós sabemos que a prata é inferior em valor ao ouro, mas foi o império representado pela prata que tomou o reinado, ou seja, que dominou os babilônios. E esse império é o Império Medo-Pérsia, que reinou de 539 até 331 a.C. Só que a Bíblia não termina aí, o sonho da estátua não termina aí. Vem outro metal. No versículo 39 ainda, diz outro reino, outro terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Então surgiria um outro terceiro reino de bronze. Qual seria esse reino? Quem dominou o Império Medo-Persa? Justamente foi o Império Grego, liderado pelo Alexandre Grande, um jovem que conseguiu conquistar o mundo todo em tão pouco tempo. Olha, a Bíblia diz que haveria um quarto reino representado por pernas de ferro naquela estátua. Haverá um quarto reino forte como ferro. Qual foi o império que conseguiu derrotar o Império Grego? Justamente foi o Império Romano. A história nos atesta, nos dá informações claras sobre a sucessão dos impérios que já dominaram o mundo. O Império Romano foi o império que dominou de 168 até o ano de 476 depois de Cristo. Quem conquistou o Império Romano? Quem conquistou Roma? Será que você já ouviu falar de que o Império Romano já foi conquistado por uma outra nação? Claro que ninguém conquistou o Império Romano. A Bíblia também atesta que não seria conquistado este império. Quanto ao que viste dos pés e dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Então, nós conseguimos encontrar que lá embaixo, nos pés da estátua, estava em parte de ferro e em parte de barro. E a Bíblia diz que aquilo significava que o Império Romano seria subdividido no fim do seu reinado. Seria subdividido. Ele não seria conquistado por uma outra nação, mas sim seria subdividido e ia se repartir entre si. E na verdade nós encontramos isso a partir do cisma do Oriente, no ano 476 até os nossos dias, que o Império Romano, que era um império coeso, agora se encontra decifrado da seguinte forma, como nós conseguimos ver de acordo com a distribuição das nações que ocupam a Europa Ocidental nos dias de hoje. A profecia foi taxativamente cumprida. Agora, no versículo 43, diz, quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Não existe nenhuma técnica de misturar ferro e barro e sair um outro tipo de produto homogêneo. Por isso, aquela profecia demonstrava que estes reinos vão se subdividir, mas tentarão maneiras de se ligar de novo, só que não seria possível. Olha, muitos homens da história já tentaram reconciliar de novo o Império Romano. Tentaram fazer todas as formas, criar todos os métodos para voltar a unificar Roma como estava. Houve 2 grandes guerras mundiais nessa tentativa da união de todas aquelas nações e no estabelecimento de uma paz eterna. Homens como Kaiser William, na Primeira Guerra Mundial, tentaram reconciliar Roma, não foi possível. Homens como Adolf Hitler, ele disse, hoje eu governo a Alemanha e amanhã governo o mundo. Isso na Segunda Guerra Mundial, mas também não foi possível. A Bíblia disse, eles tentarão, mas não conseguirão se ligar um ao outro. Olha, a Bíblia é clara e taxativa nas suas predições. Não se ligariam. E até os dias de hoje, aquelas nações se encontram ainda subdivididas, lutando entre si, vivendo uma competitividade infindável.
assim como a profecia já predizia. Agora, nós precisamos olhar para aquele sonho e vermos quão Deus foi realista na predição da sucessão daqueles impérios e na descrição que ele fez acerca de cada um deles. Babilônia foi o primeiro império naquela altura, a partir do momento em que o Nabucodonosor sonhou, e ele foi derrotado por Medo-Pérsia, e Medo-Pérsia foi derrotado por Grécia, e Grécia também foi derrotado por Roma, e por fim Roma ficou subdividida em 10 nações representadas pelos 10 dedos daquela estátua. Não é impressionante a maneira como Deus prevê as coisas? Só que a Bíblia diz que havia uma pedra. E o versículo 44 diz: mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que será jamais destruído e subsistirá para sempre. Aquela pedra que veio ferir os pés da estátua representa exatamente o reino de Deus, que será estabelecido e virá acabar com todos aqueles reinos que estarão lutando entre si, sem conseguir se ligar. Esse reino é o reino eterno de Deus, o reino que Deus pretende estabelecer aqui na terra. Mas há uma coisa que nós precisamos estar atentos aqui. Diz que nos dias desses reis, em outras palavras, nos dias da Europa moderna, nos dias em que nós estamos, nos dias de hoje, em que aquelas nações ainda continuam subdivididas e tentam para se ligar de várias maneiras, fazendo vários concertos, mas não está sendo possível. A Bíblia diz que nestes nossos dias, Deus está para estabelecer o seu reino. Um reino de paz, um reino de harmonia, um reino em que não haverá mais doença, não haverá mais dor, um reino de glória, um reino em que os animais estarão em paz com os seres humanos, não haverá mais ferocidade, um reino em que os filhos de Deus não mais gemerão. Olha, você precisa entrar nesse reino, e para você estar lá, só precisa fazer aquele pedido que fez o ladrão na cruz: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Comece hoje a pedir a presença de Deus na sua vida. Por que não entrega a Deus a sua vida agora e começa a se preocupar em como se preparar para entrar nesse reino? Se esse for o seu desejo, vamos orar. Querido Deus, nosso Pai que habita nas alturas, queremos te agradecer pela vida, saúde e proteção que o Senhor nos concedeu e por esta oportunidade que o Senhor nos dá de termos que aprender sobre os eventos finais da profecia bíblica. Neste momento, quero apresentar este irmão que viu este vídeo, esta irmã que viu este vídeo, a fim de que o Senhor toque o seu coração e aceite a sua decisão e prepare-lhe, Senhor, para que ele também faça parte do teu reino. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.